Vamos lá, fundamento, prioridades em família. Esse é o tema da nossa série do mês de maio. Nós estamos conversando sobre família. Tradicionalmente, a igreja presbiteriana, a maioria das igrejas se dedica esse mês da família a refletir sobre prioridades, princípios, também papéis nas dinâmicas familiares. Semana passada a gente conversou sobre discipulado em família, ser intencional em casa, sendo discípulos de Jesus nos nossos lares, que é também de uma certa forma um campo missionário, e a gente precisa contribuir uns com os outros para o crescimento da casa do lar todo. Hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus 7, verso 12. A gente vai ficar nessa noite apenas nesse verso. Mateus capítulo 7, do verso 12. Mateus capítulo 7, verso 12. O texto está projetado aqui. A gente vai permear esse texto. Vamos refletir nele. E diz assim: assim em tudo, isso são palavras de Cristo Jesus. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. A gente vai ficar nesse verso, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós estamos diante da Tua Palavra, pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito sopre em nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós, que os princípios que Cristo Jesus nos apresenta não sejam superficiais na nossa vida, mas que a gente trate com profundidade, como essenciais, e que a gente priorize aquilo que o Senhor tem nos nossos lares. Obrigado por cada representante familiar aqui nessa noite. Nós te louvamos pelo Dia das Mães. Nós pedimos que o Senhor esteja com aqueles que foram viajar, visitar as suas mães em outras cidades, ou que receberam suas mães em seus lares. Que o Senhor seja com cada família, e que aqui o Senhor fale aos nossos corações. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos ficar apenas nesse verso, e eu vou explicar por que eu pensei esse verso. Pastor, semana passada o senhor falou, inclusive no meio da mensagem, que não é legal a gente retirar versos isolados do texto, porque é um contexto maior. Sim, então eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso aqui nessa noite. Primeiro que esse verso está inserido dentro de um grande contexto. São as palavras de Jesus no famoso e conhecido Sermão da Montanha, onde Jesus explica a prática do reino de Deus, como discípulos e seguidores dele podem vivenciar o reino de Deus. Então lá em Mateus capítulo 5 ele começa esse discurso, esse sermão. E agora, esse trecho de Mateus 7, verso 12, está dentro de um contexto menor, dentro desse contexto maior. Aqui, Cristo Jesus está falando sobre a persistência da oração. Se você ver e acompanhar depois em casa os versículos que antecedem o verso 12, você vai perceber que Jesus está explicando que nós devemos ser persistentes na oração, porque Deus ouve e responde com alegria os pedidos dos seus filhos. Deus deseja dar coisas boas aos seus filhos. Então, após Jesus ensinar a persistência da oração, surge esse verso que acabamos de ler. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. E esse verso para você... volta um pouquinho. Fica aí. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Talvez você já tenha ouvido isso de certa forma, ou de formas diferenciadas ao longo da sua vida. Talvez você tenha escutado isso quando você era criança. Talvez você tenha ouvido isso do seu pai, da sua mãe, de um professor ou de uma professora, de um avô, avó, que disseram algo semelhante a isso daqui, que eu vou compartilhar com você. Não faça algo para alguém que você não gostaria que fizesse a você. Você já escutou isso daí? Não faça algo para o seu, quando a gente é criança, não faça por coleguinha aquilo que você não deseja que o coleguinha faça com você. E nós ensinamos isso às nossas crianças. Isso é uma máxima, essa é uma grande verdade, isso é um axioma que deve ser ensinado aos nossos filhos, um objetivo de conduta para todo o tipo de relacionamento, não só para a dinâmica familiar, mas todo tipo de relacionamento. Esse axioma é válido. E olhando para esse texto que Jesus traz aos discípulos e tendo em mente a perspectiva do discipulado em família, uma vez que nós estamos conversando sobre isso esse mês, esse axioma é totalmente válido, é totalmente aplicável para as nossas dinâmicas familiares.
extremamente recomendado para cada família que deseja viver um fundamento real em Cristo Jesus. Aliás, eu e você cremos que a família, ela é um núcleo familiar tão importante que é uma ferramenta, e talvez a ferramenta mais poderosa para ser um agente transformador de vidas. A família muda vidas, a família transforma realidades, e eu digo que, consequentemente, a família, o núcleo familiar, transforma a sociedade. Já dizia Rui Barbosa que a família, ela é a célula máter da sociedade, é a célula mãe, é um núcleo que se desenvolve, que nasce, que cria, que fortalece uma sociedade. Por isso que as dinâmicas familiares hoje, elas são corriqueiramente atacadas, elas são perseguidas, elas são intencionalmente abafadas por ideologias, visões políticas que possuem cosmovisões distintas da Bíblia, cosmovisões seculares que querem minar a família. Por outro lado, núcleos familiares possuem o poder de transformar outros núcleos de relacionamento. Por isso nós estamos aqui nesse mês refletindo sobre a família. Nós estamos orando sobre a família, para que a gente possa agir em família, praticar e transformar a realidade não só dos nossos lares, mas da sociedade em família. Aí nós estamos diante de uma regra de ouro, e a regra de ouro é essa: o que você deseja para si é o que você deve fazer para outrem. Isso é uma regra de ouro para as nossas vidas. Mas, pastor, como que a gente pode aplicar essa regra de ouro na prática diária, como uma prioridade em nossas vidas? Entendendo que essa regra, ela é necessariamente uma via de mão dupla. É você compreender que todo tipo de relacionamento é uma via de mão dupla. Que muito do que nós colhemos, nós plantamos, nós iremos colher. Que semeando é que se colhe. E que você não pode ficar deitado, em berço esplêndido, sem fazer nem nada, esperando que coisas boas caiam como mágica na sua vida. Aliás, a jornada cristã não é sobre mágica. A fé não é sobre mágica. Mês passado, 8 de abril, Folha do Estado de São Paulo traz a seguinte pesquisa: a fé religiosa, ela é considerada pelos brasileiros mais importante que trabalho e educação para transformar a vida. Isso aqui é perigoso. Isso nos coloca em risco. Sabe por quê? Porque o noticiário diz que a fé é considerada mais importante. Mas isso não é fé. Isso daí é mágica. Fé é a certeza de que tudo que você faz, trabalho, estudo e tantas outras coisas, é para a glória de Deus. Aí pela fé você vai, pela fé você faz, pela fé você pratica, pela fé você sai da sua zona de conforto, ainda que você não possa ver o que te espera. Isso é fé. É a certeza de caminhar, na certeza de que Deus está cuidando de você. Então a fé, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E quando a fé morre, quando ela é morta, as pessoas aí se submetem a todo tipo de mágica. A mágica do sagrado, mágica rasa, mágica inventada, travestidas de fórmulas, travestidas de amuletos, travestidas de tipos de rezas, travestidas de tipos de roupa e de conduta, e coisas fantasiosas como: eu preciso ir lá no culto da vitória, eu preciso levar minha carteira de trabalho para que ela seja ungida e num passe de mágica, então eu vou ter um trabalho amanhã. Eu tenho que comprar um lenço do suor do pastor, porque esse lenço do suor do pastor vai me abençoar. Absurdo, mentira. Mentira. Isso não é fé, isso é magia. Isso é mentira, isso é enganação, é manipulação da fé. Jesus nos propõe uma conduta de vida. Jesus nos propõe práticas diárias. Jesus diz que se essa atitude do texto bíblico, ela resume a lei e os profetas, então Jesus está falando sobre o que resume a lei e os profetas? Amor.
E amor, na Bíblia, não é sentimento. Amor é movimento. Se eu te amo, eu vou até você. Se eu te amo, eu me coloco no seu lugar. Se eu te amo, eu tenho compaixão. Amor é movimento. Semeie, que então você vai colher. Esse é o princípio. Por isso que Paulo diz lá na sua carta aos Gálatas, olha só o que ele diz: pois o que o homem semear, isso também colherá. Simples assim. Se eu semeio amor, eu tenho muito mais chance de receber perdão. O oposto é verdadeiro. Se eu semeio ódio, eu tenho muito mais chance de receber vingança e de receber ódio também. É claro que isso não significa que se eu lançar amor, isso será imediatamente recebido ou recebido em toda a sua proporção. Não, porque nós não temos controle sobre os outros e sobre as coisas que vêm em nossa direção. Mas nós estamos falando em probabilidade, sobre o que nós temos plantado, sobre o que nós temos vivenciado dentro dos nossos lares, dentro dos nossos relacionamentos familiares. Aí tem gente que faz perguntas para as quais as respostas não deveriam ser tão delicadas ou tão complexas como elas acham. Vou dar um exemplo prático. Eu encontro pessoas que são carrancudas, pessoas que são enfesadas, pessoas que estão bravas, pessoas que nas suas dinâmicas familiares e de amigos estão prontas sempre a exigir, sempre para apontar o dedo, nunca para elogiar, nunca para pedir perdão. Mães que nunca disseram um eu te amo para um filho. Esposos que nunca trouxeram uma lembrança num dia qualquer para sua esposa, em uma data sem ser especial. Aí depois de um determinado tempo, essas pessoas se questionam: por que ninguém volta para mim com atitudes amorosas? Como assim? Por que você está fazendo essa pergunta? Como é que você pode querer experimentar uma relação de afeto se você nunca se importou em compartilhar o amor? Como você quer exigir amor se você não compartilha? Como você pode passar por uma experiência de acolhimento se você nunca quis se colocar no lugar do outro? Amor é movimento. Você colhe aquilo que você planta. E aí a pergunta, o que nós temos feito para colher amor? Agora, como esse amor é sustentado, como esse amor é desenvolvido no passar dos anos, no crescimento conjugal, marido e esposa, na maturidade com cada membro da família, na prática do cuidado com pais e filhos, isso dependerá de valores básicos, muito básicos, mas essenciais para a sustentação do amor. 2 valores. 2, tão básicos, sabe? Eu não vou dizer nada de novo aqui. Eles são tão básicos que a gente esquece, tão básicos que eles são negligenciados, tão essenciais que sem eles o amor está fadado à sua perda do movimento, e amor sem movimento é fim. Então eu estou falando de 2 verdades, 2 valores que são confiança e respeito. Confiança e respeito. E a gente vai começar com confiança. A gente vai falar um pouco sobre confiança. Mona K. Sutphen, ela serviu como chefe de gabinete da Casa Branca no exercício do Barack Obama. Essa senhora, a Mona, ela disse a seguinte frase: a maioria dos bons relacionamentos são construídos sobre confiança e respeito mútuo. A maioria dos bons relacionamentos são construídos sobre confiança e respeito mútuo. Como chefe de gabinete de um grande governo, uma coisa essa mulher entendia muito bem. Sabe o que ela entendia? De contratos. Suas responsabilidades, suas obrigações, os seus riscos. E eu te digo nessa noite que todo relacionamento é de certa forma contratual. Seja ele formal ou seja ele informal. Para você estar casado, você tem que celebrar um contrato e registrar em cartório. Mas eu não preciso registrar um contrato para eu ter filho. Não, mas há um aspecto contratual e informal, onde você firma um compromisso de educação, amor, e o seu filho firma um compromisso de honra e amor.
Mas há expectativas no nosso coração, há expectativas na nossa mente dentro de um relacionamento. O grande dilema relacional que enfrentamos, presta atenção nisso, fica comigo, o grande dilema relacional que nós enfrentamos e que pode tornar um relacionamento insustentável é algo chamado desconfiança. Desconfiança pode tornar um relacionamento insustentável. Como é terrível viver na sombra da desconfiança. Sabe por que a desconfiança te tira a paz? A desconfiança ela te coloca, sabe, aquela pulguinha atrás da orelha. Você não confia, você sempre fica de olho, você não dorme bem à noite, você fica vigiando, você fica com medo de acontecer um erro novamente. E à medida que a desconfiança vai se aumentando, o seu desconforto também vai. E da mesma forma que a desconfiança aumenta, o seu relacionamento vai se tornando sustentável. Sabe por quê? Porque o relacionamento, o amor, ele só se sustenta debaixo de confiança mútua. E olha só o que Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios 13, verso 7. Ele diz o seguinte: o amor tudo sofre. O amor, ele tudo crê. O amor, ele tudo espera. O amor tudo suporta. Não tem exceções. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Esse é o amor que acredita sempre no melhor. É o amor que não duvida. Mas para que esse amor seja um amor que acredita sempre, ele precisa estar pautado na plataforma de uma confiança mútua. Lembra que eu falei para você que relacionamento é uma via de mão dupla? Precisa dessa confiança mútua. E essa confiança, ela é tão misteriosa que ela é, no seu aspecto formativo, está relacionado ao tempo. Pensa comigo, fator tempo. O tempo que se leva para construir uma confiança. Você não concorda comigo que exige tempo? Confiança você não compra no mercado. Às vezes você parte do pressuposto da desconfiança. Você vai numa concessionária e você já fica desconfiado. Esse vendedor aí vai me enganar, não estou entendendo. Você leva um amigo. Você vai comprar uma bike, você pergunta para um amigo sobre bike antes de sair investindo todas as suas finanças. Você sempre fica com medo, né? Seja em qualquer relacionamento, desde esse superficial, onde eu não conheço um vendedor, mas até relacionamentos familiares. Confiança não se conquista com palavras imediatas. Confiança demanda tempo. Tempo. Ela é construída ao longo da história. Aí o filósofo inglês, Francis Bacon, ele dizia o seguinte, eu gosto muito dessa frase, eu aplico essa frase em vários momentos. A idade, ela parece melhorar 4 coisas. Afinal, gente, idade só melhora. Só melhora. Quanto mais passa, a madeira velha é melhor para queimar. O vinho velho é melhor para beber. E olha a grande verdade que velhos amigos são melhores para confiar. E velhos autores são melhores para ler. Mas eu quero focar aqui que velhos amigos são melhores para confiar. Sabe por quê? Porque velhos amigos demandam tempo. É uma amizade que se prolonga. É uma amizade que você conhece o seu amigo só de bater o olho. Você conhece e dentro de um relacionamento, seja ele conjugal em filhos, precisa ter o ingrediente da amizade. Você bate o olho e fala, você não está bem. Que foi? A mulher tem mania de falar, nada não. É mega difícil, né, para nós homens. Nada não. Você não está bem? Estou bem sim. Não está. Não está. Você bate o olho e você já sabe. Demanda tempo, assim como a formação de um vaso. Hoje os vasos são fabricados em larga escala, industrialmente, né? Mas antigamente demandava tempo, dedicação, né? O oleiro ficava girando ali, formando do barro. Errou um pouquinho, perdeu o time, amassa tudo, refaz de novo e começa. Detalhe, tempo, terminou, deixa tempo para secar, precisa solidificar. A confiança dessa maneira, ela se constrói ao curso da vida, em jornadas da vida. Só que a grande ironia da confiança é que se por um lado a sua construção demanda tempo, a sua destruição pode ser realizada em segundos. Esse é um mistério. Essa é a ironia. Um vacilo, um erro, uma mentira, e usando a imagem dominante do vaso, plá, ele quebra. E assim quebra a confiança.
como um vaso em dezenas de cacos. Tudo que foi construído se despedaça no chão. É espalhado por lugares distantes que vai demandar tempo para trazê-los de volta. Vai se espalhar por debaixo da cadeira, por lugares obscuros que talvez você não encontre. E ainda assim você vai ter que colocar cada caco no seu lugar, passar uma cola e o vaso ainda não será o mesmo. Sabe por quê? Porque a quebra de confiança é um desastre. Tanto para quem quebrou a confiança e deseja, arrependido, desesperadamente retornar ao ponto de início, mas de uma forma muito rápida e demanda tempo, tanto para aquele que foi quebrado, que às vezes a partir de um relacionamento quebrado ele não consegue desenvolver confiança em outros relacionamentos. Você conhece pessoas assim? Sofreram quebras de confiança com outras pessoas e não conseguem confiar em outras que vêm pela frente. Talvez você seja uma delas. E aqui eu trago um princípio muito importante para a sua família. Olha só o que eu quero compartilhar com você. O nível de confiança mútua é o termômetro que indica o estado da saúde da sua dinâmica familiar. Guarde isso. Guarde isso. O nível de confiança mútua é termômetro. Sabe por quê? Ele vai indicar se as coisas estão indo bem. Mas ele vai indicar também se as coisas não estão indo bem. Porque a confiança sustenta o amor, a confiança mútua faz com que cada membro da família descanse em Deus e a partir de suas responsabilidades e deveres dentro da família, acreditam sempre no melhor um do outro e contribuem um com o outro dentro da dinâmica familiar para construir uma família em Cristo. Por isso, intencionalmente, desenvolva a confiança mútua no seu lar. Sabe, antes de qualquer sonho, antes de qualquer projeto, seja você jovem que está pensando em casar, seja você da média idade que está pensando em ter filhos, seja você que já é vovó e vovô com açúcar e tem novos projetos agora com a sua esposa, com o seu esposo, antes de qualquer coisa, de qualquer planejamento, desenvolva, construir uma confiança mútua. Invista nisso. Confiança mútua entre marido e mulher, confiança mútua entre pais e filhos, confiança mútua entre irmãos, confiança mútua entre cada membro de uma dinâmica familiar, seja qual estrutura seja ela. Isso implica tempo de qualidade, isso implica oração, isso implica dedicação, isso implica a intencionalidade de praticar o amor dentro do seu lar. O que faz com que a gente viva o amanhã, isso faz com que a gente viva os próximos anos, as próximas décadas, na certeza de que todos nós estamos seguindo na mesma direção. Isso é confiança. Se você quer confiança, simples, semeie confiança. E de mãos dadas com a confiança, sabe o que vem? Vem o respeito. O que é o respeito? Respeito tem origem latina, na palavra respectus. Você separa ela e você tem de novo, e você tem olhar. Traz uma ideia de olhar outra vez. Traz aquela ideia de olhar com atenção. Traz aquela ideia de, opa, isso merece um segundo olhar, um olhar mais profundo. Eu preciso me preocupar com isso. Então, se respeito é olhar com a intenção, respeito não está vinculado a significados de medo ou receio, mas muito mais na capacidade de olharmos para alguém e nos colocarmos no lugar do outro. É você olhar para cada membro da sua família e você descobrir que cada um, marido, esposa, filhos, um filho, um outro filho, cada um tem personalidades diferentes. Cada membro da família tem velocidades diferentes. Às vezes você quer que ele venha na sua velocidade. Não é. Ele não é na mesma velocidade. Que existem entendimentos sobre as questões da vida diferentes. E por incrível que pareça, isso é lógico, isso é óbvio, mas dentro da família tem opiniões diferentes. Não sei porque você está assustado com a opinião diferente de alguém dentro da sua família. Mas que ainda assim, essas opiniões diferentes e não profundas, não filosóficas, né? Elas não nos impedem de caminhar a jornada do discipulado em família. Aí a prática do respeito, sabe quando ela vem? A prática do dia a dia, ela vem quando você entende que você não é, e você não está na mesma geração que seu filho. Aí você começa a praticar o respeito.
Não dá para você falar para o seu filho de 6 anos, eu na sua idade, eu estava na rua jogando bola, você só fica nesse celular. Não faz sentido. Você tem que ensinar para ele as dificuldades e o vício do celular. Mas não faz sentido para ele você trazer um exemplo de eu na sua idade jogava futebol na rua. Se você mora na Kennedy, na Visconde, seu filho não vai conseguir em nenhum momento da vida dele colocar 2 chinelinhos na rua para jogar bola com os amigos. Não para de passar carro lá. Não faz sentido. A geração é distinta, ela é diferente. Eu na sua idade estava subindo num pé de mangueira. Onde que tem um pé de mangueira aqui no centro da cidade? Não tem. Então você tem que observar e olhar com respeito, se colocar na posição de alguém que está numa geração diferente. A prática do respeito entre marido e mulher compreende e acontece quando você descobre que homem e mulher naturalmente são distintos em suas emoções. Às vezes você precisa descobrir isso, é o primeiro passo. Entender que a sua esposa, durante 10 dias todo mês, ela vai ficar irritada. E ela vai chorar no comercial do Itaú Backline. E você não vai entender por quê. E aí você vai entender que o seu marido, diferente de você, talvez muito mais grave, por 30 dias ele é teimoso. E você pede para ele arrumar a calha. E você fala, amor, eu já arrumo, não precisa ficar me cobrando de 6 em 6 meses. E você fica doida. 6 meses. Né? Isso é respeito, é você entender que não dá para discutir que quando ele chega em casa, liga a Sky, pega o controle remoto e demora 5 minutos para passar os 250 canais e você vai perguntar o que você está assistindo, ele vai responder, nada. Por que você não para em nenhum canal? Ele falou, porque eu estou assistindo nada. Ele começa tudo de novo. É assim. Então aí começa o respeito, quando você aprende as suas diferenças. Sabe? As pessoas são diferentes. Pode ser que dentro da sua dinâmica familiar, alguém coma carne e alguém não coma. Eu visitei uma família essa semana, a família tem origem, descendência japonesa, e ela falou assim, o meu marido não come comida japonesa. Respeito. Fazer o quê? Eu amo comida japonesa, né? Mas ele não ama, né? Que alguém acorda cedo porque ama acordar cedo. E dentro do celular tem alguém que produz de madrugada. Pega o notebook e trabalha a madrugada toda. Porque aquilo é a diferença dele. Ele está no auge, ele está no melhor tempo. Né? Algumas empresas estão começando a pensar isso agora, sobre as pessoas com o seu melhor time. Aqui no Brasil, a única empresa, só abrindo aspas, é a Unilever. A Unilever já tem horários para pessoas que trabalham melhor na madrugada. A pessoa diz, eu trabalho melhor na madrugada. Ela pega tudo na madrugada, as pessoas são diferentes. Né? Entender que alguém da sua casa defende uma visão política e o outro defende outra. Agora, a capacidade do respeito é compreender que nós podemos caminhar juntos em nossas diferenças sem querer reproduzir no outro verdades absolutas. Não, você vai ser igual eu quero que você seja igual a mim, e ponto final. Existe uma frase de Evelyn Beatrice Hall, o pessoal confunde, acha que essa frase é de Voltaire, mas não é, a frase é dela. Ela diz o seguinte, eu não posso concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Isso é respeito. Eu não concordo, mas eu tenho capacidade de te ouvir. Eu discordo da sua opinião, mas eu te respeito e eu te amo. Eu digo isso, sabe por quê? Porque não faz pouco tempo que a situação política do nosso país acabou com laços familiares. Não faz pouco tempo, e talvez no último Natal, pessoas não se reuniram porque brigaram por ideias, visões políticas distintas. É culpa da política brasileira que os lares estão sendo destruídos? Não. É culpa da falta de respeito. Falta de respeito quando alguém dá a sua opinião e você responde, seu petralha burro. E quando outro alguém dá a sua opinião, você responde, seu coxinha idiota. Aí não há respeito de ambos os lados. Peraí, quer dizer que o outro, quando tem uma visão diferente da sua,
só porque ele discorda do que você acha, ele é um idiota. Isso quer dizer que se ele dizer algo que você não concorda, você vai considerá-lo burro e você tem o direito de ofendê-lo? Claro que não. Mas isso aconteceu em várias famílias. Em várias famílias. Aqueles que pensam diferente, esse não merece meu respeito. Absurdo. Aí o conceito de respeito foi distorcido pelo conceito de eu aceito aqueles que pensam igual a mim. Então eu vou fazer o meu clube, eu vou fazer o meu grupo e ponto final. Aquele que faz o que eu faço, aquele que pensa o que eu penso, esse eu respeito. Então esse desrespeito, essa falta de capacidade de se colocar no lugar do outro, é que gera e destrói também a confiança. Aí vem Jesus e diz o seguinte lá em Mateus capítulo 5. Olha só o que Jesus diz. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Pode passar o slide para mim, por favor. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Palavras de Jesus. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aí você diz, mas pastor, minha família não é minha inimiga. Glória a Deus. Que bom. Mas se Jesus te ordena a amar e orar pelos seus inimigos, quanto mais sua família, quanto mais respeitar aqueles que estão dentro da sua dinâmica familiar. Então por que você não pode nem respeitar uma opinião diferente dentro do seu lar? Respeite, ame, construa, traga um diálogo amoroso. E se não aguenta discutir política, não discute, porque a tua família está à frente de qualquer política. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. É isso que nós precisamos buscar em nossa família. Essa é a nossa oração pelas nossas famílias, que elas possam construir uma relação de olhares mais profundos, de olhares respeitosos, de olhares com atenção. Entendemos que vasos podem sim ser refeitos, mas que isso demanda muito mais tempo. Refazer um vaso, colar caco, demanda muito mais dor. E que situações desconstruídas, além de formar feridas profundas, demoram. Por isso é muito mais inteligente da nossa parte construirmos confiança e respeito, fundamentarmos coisas que serão sustentadas diariamente por essa aliança de amor, sustentada em Cristo Jesus. Concluindo, o que você quer que os outros façam a você, vá e faça o mesmo. É sobre semear, é sobre construir, é sobre lançar prioridades de confiança e respeito mútuo, que com o tempo, com o sol, com a chuva e tantos outros fatores que nós não temos controle, irão colaborar que essas boas sementes germinem e cresçam em nossa família. Uma família em desrespeito é terrível, uma família em desconfiança é desesperadora. E agora, finalizando, você já percebeu como que uma criança desenha uma casa? Você já imaginou? Fica comigo aqui. Como que uma criança desenha uma casa? Ela pega um papel, minha filha tem 7 anos, faz o chão, não é? Acompanha comigo. Faz o chão, faz o telhado, que é um Vzinho, e faz o quê? 2 palitinhos. Isso, 2 palitinhos. Que para a criança é o quê? Entre o chão e o teto, 2 paredes. No desenho dessa criança, se você tirar um palitinho, o telhado permanece? Não. Se você tirar outro palitinho, o telhado permanece? Porque no desenho simples e inocente dessa criança há uma grande verdade. Essas 2 paredes, uma é a confiança, outra é o respeito. Tirou o respeito, a confiança não aguenta. Tirou a confiança, o respeito quebra. Então, para evitarmos esses danos profundos, vamos construir as nossas famílias na Palavra de Deus. Com intencionalidade, vamos construir o ensinamento de Cristo. Com dedicação, nós vamos construir sobre a plataforma da confiança e respeito. Para que o verdadeiro amor germine e que, vindo as tempestades da vida, a gente permaneça nesse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós precisamos permanecer no amor que
acredita no melhor sempre, que descansa em Deus, porque foi construído em confiança e respeito no fundamento que é Cristo. Que as nossas famílias, que a minha família e a sua família sejam construídas com esses dois pilares, a confiança e respeito, tendo o fundamento que é Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Feche os teus olhos. E eu quero que você, de olhos fechados, você venha a refletir um pouco sobre a sua história, sobre a sua família. E se falta confiança na tua dinâmica familiar, se falta respeito, se você nunca prezou por isso e você quer construir a sua família em Jesus, diga isso para Ele. Talvez você precise reconstruir algo quebrado. Talvez você precise construir alicerces de confiança e respeito que nunca foram criados. Esse é o momento de você colocar isso diante de Deus. Ore, peça a Deus confiança na sua família. Peça a Deus respeito. Que você haja com intencionalidade. Que Cristo Jesus seja o fundamento da sua família. Ore, diga isso a Deus.